Rapaziada, bora ver a pesquisa presidencial nos estados brasileiros e também acompanhar como estão se saindo os candidatos a governador, quer dizer, pré-candidatos a governo da missão, beleza? A gente vai ver Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Ceará e Amapá. Não vamos ver só o cenário da missão, mas também o cenário geral e como o Renan Santos está sendo votado em cada um desses estados. Enfim, eu acabei de mostrar aqui pra galera que o Renan bateu 7% na pesquisa Atlas de hoje, como mostrado aqui pela Jovem Pan News. Então, meus amigos, está quase buscando os 10%, mas veremos aqui como ele está se saindo por estado. Na nacional, 7%. Primeira vez que bate 7%, hein? É só o começo. Claro, né? Isso vem principalmente por causa do backlash do Flávio em relação a ele estar apoiando aquelas pautas feministas. E o Renan tá se colocando diametralmente contrário a isso. Enfim, só para dar o contexto, né? Então deu essa subida hoje. Vamos para Minas Gerais. Começar com Minas Gerais. Eleições Minas Gerais 2026. Bora ver. Vamos começar com a parte presidencial. Quem será que está se saindo melhor, Renan Santos ou Romeu Zema no estado de Minas? Assim, pô, o Zema é governador de Minas Gerais. No mínimo, para não ficar extremamente vergonhoso, ele tem que estar com 4 vezes mais intenção de voto que o Renan. Pelo amor de Deus, é o estado dele. Ele foi eleito lá, ele governa lá, toda a sua base eleitoral, seus candidatos, tá tudo a maioria lá. Eleição para presidente em Minas Gerais. Lula 43%, Flávio Bolsonaro 40%, Romeu Zema 4,7% e Renan Santos 3,3%. Renan Santos está encostando em Romeu Zema em Minas Gerais, onde ele tem um governo. Isso aqui é brutal. Isso aqui é brutalmente vergonhoso para os novistas e para a pré-campanha do Romeu Zema. Fica sendo bolsonarista e acha que vai ter base, acha que vai ter militante próprio, acha que vai ter eleitorado próprio. Não. O seu capital político é, em maioria, parasitado do outro candidato. Logo, quando você vai disputar contra ele, você não tem nada. Faz o B aí, Romeu Zema. Faz o F. Faz o F, amigo. Press F para Romeu Zema. E digo mais. Daqui 2 meses, o Renan já vai estar na frente do Zema em Minas. Vixe, que situação, cara. 3,3% contra 4,7%. E na frente do Caiado também, né? Impressionante. Aldo Rebelo 0,2%. Ok. Agora bora ver para governo, onde a missão tem o candidato Ben Mendes. Cadê governo? Cenário 1. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para governador de Minas Gerais? Cleitinho Azevedo, 32,7%. Rodrigo Pacheco, partido a definir, 28,6%. Calil do PDT, 11%. Carlos Viana, 7,5%. Matheus Simões, 6,2%. Gabriel Azevedo, 4%. E Ben Mendes, 3,7%. Então é interessante já ver o Ben Mendes pontuando os 3%. Parece que muito ele pode acabar pegando do voto de legenda e da própria transferência ali do Renan Santos e também ali 1,5%, 2% talvez da sua própria popularidade. Ele é um cara muito conhecido em Minas Gerais, mas as pessoas ainda não sabem que ele é pré-candidato. Então, quando elas começarem a reconhecê-lo como pré-candidato, muitas pessoas tendem a aumentar ali o seu eleitorado. Então, o Ben Mendes tende a crescer. Isso é um grande problema da eleição. Às vezes as pessoas conhecem você, mas elas precisam saber que você é candidato, saber que você tá realmente propondo coisas. Então ele vai começar a chegar na galera que já conhece ele, vai começar a convencer mais eleitores daqui pra frente. E tem mais um negócio engraçado que pode acontecer aqui. O Cleitinho Azevedo, senador Cleitinho, né, um populista extremamente barato, pode ser que ele não saia candidato. E aí o terreno fica aberto. Porque o Rodrigo Pacheco, ele não é um candidato forte. Vamos ser sinceros. Calil, Viana, provavelmente o Viana também não vai sair. Matheus Simões do PSD, também não tenho certeza. Azevedo do MDB provavelmente vai, mas esse é fácil de passar. A candidatura do Cleitinho, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Senador lidera com folga as pesquisas em Minas Gerais, mas ninguém sabe se a candidatura é pra valer. Vem se posicionar com clareza no páreo mineiro, Cleitinho evita ataques mais pesados dos adversários e ganha tempo. Então pode ser que o nosso querido amigo Cleitinho se acovarde e acabe saindo da disputa, o que seria maravilhoso para o povo mineiro. E eu acredito que parte dos votos dele possa ir sim para o Ben Mendes, porque eles têm uma característica de comunicação parecida. Eles falam com a linguagem do povo. Então o povo mineiro, que ele considera votar no Cleitinho, caso não tenha mais o Cleitinho, ele pode muito bem considerar votar no Ben Mendes. Então eu acho que a possibilidade de escalar aqui nesse estado é gigantesca, tá? É uma grande oportunidade para a missão ter um candidato pontuando bem para governo. Então esses 3,7 do Ben Mendes já meses antes da eleição, e ainda com a possibilidade do Cleitinho desistir, tem um negócio aqui, tá? Tem um negócio aqui. Eles são amigos.
Então, pode acabar acontecendo uma resenha engraçada lá em Minas Gerais. Vamos dar uma olhada no Senado, já que estamos aqui? Já que estamos aqui, né, meus amigos? Tem outros cenários, né? Tem cenários sem Cleitinho já? Se esses fossem os candidatos apoiados por Lula, Bolsonaro e Zema. Então, olha que engraçado. O Matheus Simões, apoiado pelo Bolsonaro e pelo Zema, só atinge 8,5%. Então, o eleitorado, de certa forma, ele já está se desvinculando do apoio direto do Bolsonaro, ou do próprio Zema, né? Que esse... Pelo amor de Deus, parece que não vai influenciar em nada. Que doideira, o Cleitinho continua na frente, o que mostra que existe um eleitorado, de certa forma, bem independente em Minas, né? Por isso que ele é considerado o swing state brasileiro. Quem vai forte lá tende a acabar indo bem na majoritária também. Claro, tem aquele negócio de Minas, ela ser quase como um resumo do resto do Brasil, que tem características do sul, do norte, do nordeste, tá no meio. Ok, tem isso aí também. Mas interessante isso, cara. Eu queria ver... Tipo, ó, se o candidato apoiado pelo Bolsonaro e pelo Zema for o Matheus Simões, o Rodrigo Pacheco pelo Lula, 37, e você tira os votos do Cleitinho, pra onde que os votos vão? Os votos do Cleitinho vão pro Gabriel Azevedo, do MDB? Vão pro Matheus Simões, que mesmo apoiado por Bolsonaro e Zema não tá engajando? Então as pessoas já não querem votar no Matheus Simões, mesmo com esse grande apoio, né, de figuras relevantes. Cara, muito desse voto pode acabar indo pro Ben Mendes, tá? E aquele negócio, né, rompeu a barreira dos 10%, a mídia local é obrigada a cobrir. Eventual segundo turno, ok. Eleição pro Senado. Ó, então aquele Carlos Viana, que tá na presidencial, acredito que ele vai pelo Senado. Marília Campos do PT e Carlos Viana do Podemos. Domingos Sávio do PL. PL não vai conseguir fazer senador em Minas. Se bem que o Carlos Viana, ele é quase alguém do PL já, né? Marcelo Aro do PP, Aécio Neves lá atrás. Ok. Bom, é isso que temos de interessante em Minas, tá? O Renan ali encostando no Zema dentro do próprio estado do Zema e o Ben Mendes já continuando a pontuar e tendo mais esse asterisco de que o Cleitinho pode desistir, o que seria maravilhoso pra ele. Agora vamos para São Paulo, berço da Nacional da Missão. Como que tá a brincadeira aqui? Para presidente, Flávio Bolsonaro, 43,4%, Lula, 42,5%, Renan Santos, 5%, Romeu Zema, 3,2%, Ronaldo Caiado, 2,4%, Aldo Rebelo, 0,8%. E aqui a gente percebe que até dentro dos estados, o Renan Santos já está consolidado na frente de todos os governadores. Interessantíssimo. E já quintuplicou, mais do que quintuplicou o Aldo Rebelo, né? Estavam comparando o Renan com o Aldo Rebelo, agora vão ter que comparar o Aldo com o Caiado. Já não sentam na mesma mesa, tá? O Renan Santos tá brigando lá em cima. Renan Santos em busca da Libertadores e os governadores ali brigando pra não ir pra Série B. Rapaziada, contribua com a live, mandando um live pix que está ali no comentário fixado. Se inscreva no canal também. Lives diárias aqui, todos os dias, 17 horas. Esse é um canal novo, então se você, confere aí se você tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho aí se você não quiser perder as lives. Tá, continuando aqui em São Paulo. Cenário 2. Agora o Ronaldo Caiado saiu e entrou o Eduardo Leite. Flávio Bolsonaro continua com os 43 e o Lula perde bastante do apoio, né? Pra você ver que quem vota no Leite geralmente vota no Lula. Então o Leite acabaria derretendo aí o Lula. E o Renan Santos mantém os seus 5%. Romeu Zema 3,6%, Aldo Rebelo 0,9%. Pega 0,1% do Caiado aqui. Aprovação e avaliação de governo. Tarcísio de Freitas 53,45%, Lula 43,56%. Nossa, rejeição do Lula em São Paulo tá gigantesca, tá? E o que fez a esquerda levar a última eleição presidencial foi a desaprovação do Bolsonaro em São Paulo, né? Então agora parece que o jogo virou e a desaprovação está com o Lula. É muito bom, deixa o eleitorado paulista, né, longe da esquerda. Isso é bom. Presidente Lula 35,55. Abaixo, que meio que foda-se. Nossa, isso aqui é brutal também. São Paulo está indo em um bom ou mau caminho. São Paulo 50% um bom caminho, 45% um mau caminho. Bem polarizado. Não está sendo um governo espetacular, mas está sólido. Agora já o Brasil, pelo amor de Deus, né? Falar que o Brasil tá num bom caminho é bem difícil. 56%, né? Acham que não. E 41% acham que sim. Tem que ser muito maluco. Imagem, isso aqui meio que foda-se. Rejeição, foda-se também. Tarcísio merece ou não ser reeleito? Ah, isso também foda-se. Comparativo Tarcísio versus Haddad. Isso aqui vai ser uma não eleição, né? O Haddad tá indo pra sacrifício. Eu queria ver se tem Kim Kataguiri aqui no meio. Beleza, eles colocaram um Tarcísio contra Haddad, colocaram os outros candidatos, eles fizeram propensão à reeleição, Tarcísio versus Haddad, mas não teve estimulada de governo de São Paulo, né? Que estranho, bem estranho isso, não ter estimulada de governo. O interessante é que, vamos voltar pro Renan, né? Já que esse é o dado mais relevante que a gente consegue extrair dessa Atlas de São Paulo.
né, encomendada pelo jornal Estadão. O Kim Kataguiri, segundo as últimas pesquisas que eu vi, ele também estava apresentando 5%. Vou até puxar aqui. Ó, Kim Kataguiri com 5%. Vamos ler a pesquisa inteira, né? Ó, cenário de São Paulo. Tarcísio de Freitas tá com 49,1%. Boas chances até de levar no primeiro turno. Fernando Haddad, 42,6%. Muito difícil de reverter, já que não tem outros candidatos de esquerda aqui abaixo que vão transferir voto para ele. E logo ali em terceiro, Kim Kataguiri com 5% do Partido Missão. E algo que é legal é que eu acredito que esses 5% do Kim não são os mesmos 5% do Renan, porque existe muito voto Kim Kataguiri e já tem muito voto Renan Santos também. Então, quando eles começarem a interagir mais, a convergir mais proposta, aparecerem mais juntos, chegar o período eleitoral e o Kim tá fazendo palanque pro Renan, o Renan tá fazendo palanque pro Kim, os dois tendem a subir ali mais pelo menos uns 2% só com essa interação, caso eles não crescessem mais sozinhos até lá, o que é bem da hora. Eu, por exemplo, eu tenho vários amigos conhecidos que adoram o trabalho do Kim e nem conhecem MBL e Renan Santos. Ainda. BH, eu gostaria de deixar registrado que acredito na vitória do Renan ainda no primeiro turno. O futuro é glorioso, amigos. Porra, foi ousado, tá? Mas tem que ir com essa mentalidade mesmo. É assim que se busca a vitória, né? Ninguém entra na batalha pensando em perder. Então é isso, bora pra vencer no primeiro turno, foda-se. Foda-se. E assim, consolida ali acima dos 10%. Se você tá com 10%, você já começou a tirar eleitorado do Flávio. E assim, tirar eleitorado do Flávio vale 2. A cada um eleitor que vira do Flávio, vale 2. Porque é quem o Renan vai estar disputando pra ir pro segundo turno. Então, beleza, ele atingiu 10%. O Flávio, ele já vai estar com uns 35%. Ele precisaria crescer mais uns 35, mais uns 10. Ficaria mais ou menos, cara, eles vão brigar ali na casa dos 25, 22 o outro. Seria mais ou menos essa conta. Uns 25 para um, 22 pro outro. Vai ser essa a porcentagem da briga. Se o Renan, em algum momento, né? Se o Renan começar a alcançar o Flávio. Muito obrigado pelo 5, amigo. Tamo junto. E mandem live pix aí no comentário fixado. Participem da live, mandem perguntas, questões, opiniões. Falem sobre as pesquisas, suas expectativas. E participem aqui da live. Então é isso. Kim Kataguiri com 5%. E a gente percebe a missão se consolidando como a terceira força política desse país. A terceira força ideológica, como o Renan falou. Somos a terceira força ideológica dessa nação. Isso é gigantesco, isso já é gigantesco. Bom, agora vamos para Santa Catarina. Muitos chamavam, muitos debochavam que era o bolsonaristão, mas parece que não tá sendo bem assim, tá? Santa Catarina está cada vez mais aberta a projetos mais interessantes vindo da direita e também cada vez mais ressentida com a família Bolsonaro. Eleição para governo de Santa Catarina. Jorginho Melo do PL, 49,4%. Lembrando, ele tá indo para reeleição, ele já tá na cadeira. João Rodrigues do PSD, 21,4%. Gelson Merizio do PSB, 13,8%. PSD, PSB. E logo atrás ali, quarta força no estado de Santa Catarina, Marcelo Brigadeiro da Missão, 5,7%. Isso aqui surpreendeu geral, tá? Nem eu imaginava que o Marcelo Brigadeiro era tão conhecido e que as pessoas gostavam tanto dele em Santa Catarina. Eu não diria nem que isso aqui é voto de legenda, tá? Apesar da porcentagem do Renan tá ainda maior. Já vou mostrar pra vocês. Mas vamos focar aqui primeiro no Brigadeiro. O que vocês acharam disso, rapaziada? Cara, vai ter baguncinha. Vai ter baguncinha. Resenha encomendada. Assim, o Jorginho tá muito consolidado. Cara, dá pra brigar, dá pra ele chegar em segundo. Cara, Santa Catarina tem um cenário tão interessante que dá pra ir 2 candidatos da direita pro segundo turno. Então a briga aqui do Brigadeiro, nesse momento, não é nem com o Jorginho. A briga dele é com o João Rodrigues do PSD. 5,7 do Brigadeiro. Cara, ele só precisa vencer esse cara aqui. Se ele vencer esse cara aqui e ele for pro segundo turno, meu amigo, os 2 candidatos têm tempo de TV. Pra vocês entenderem como a política funciona. Se um cara passa dos 10%, já começa a vir um financiamento de onde você nem achava que existia. Se você vai pro segundo turno, meu amigo, metade do estado liga pra você. Metade do empresariado, dos outros partidos, todo mundo quer te apoiar. Aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer naturalmente. Você primeiro vence uma barreira, se demonstra viável, e aí a galera do pragmatismo vai chegando. E aí você vai ficando cada vez mais interessante na festa. Então vamos lá, vamos ver se tem outros cenários aqui. O que mudou nesse cenário? O que mudou nesse cenário? Não entendi. João Rodrigues, Gelson Merizio, blá, blá, blá. Eles tiraram o Merizio? Eles tiraram o Merizio. Vai tudo pro Décio Lima. Porque o Merizio é de esquerda, né? Ah, eles tiraram o Merizio e botaram o Décio Lima. Tá, eles tiraram um cara da esquerda e colocaram outro. Isso aqui é irrelevante pra gente. Não, e um argumento interessante que começa a pairar é assim, se eles sabem que o problema é que o Jorginho, ele tá muito perto de levar no primeiro turno pra esse argumento
funcionar bem. Mas assim, se o Jorginho cai para uns 45, e aí o Brigadeiro vai para uns 10,7%, aí você já começa a ter um argumento pragmático de, cara, se você que vai votar no Jorginho votar no Brigadeiro, a gente tira a esquerda do segundo turno. Esse é um argumento legal, tá? O problema é que ele tá muito perto de levar no primeiro turno, mas caso o Brigadeiro cresça, a resenha começa. Já começou, né? Senado. Ah, Senado também tá interessante, hein? Senhor Carlos Bolsonaro não está tendo dias fáceis. Se liga. Intenção de voto para senador consolidado primeiro e segundo voto. Para senador você vota 2 vezes. Carol Detone do PL, 30,7%. E olha quem está em segundo, Esperidião Amin do PP, 20,1%. E em terceiro, Carlos Bolsonaro com 18,3%. Meus amigos, Santa Catarina, faça isso, cara. Eu nunca te pedi nada, Santa Catarina. Por favor, nos dê esse presente. Finalmente um Bolsonaro estará concorrendo e perdendo. Na verdade, mais de um vão perder, né? Mais de um vão perder nessa brincadeira. Mas assim, em Santa Catarina, puta que pariu, que papelão. Porque saiu notícia, né? Mais de 50% do eleitorado catarinense viu o movimento do Carlos como oportunismo. E ele rompeu com a base aliada lá dentro. Tanto que, pô, ele brigou pra caramba com a Carol Detone, ele meio que se queimou, várias páginas locais ali que não concordavam com a candidatura dele ficaram fritando ele. Então ele deu uma sujada no nome da família Bolsonaro lá em Santa Catarina, tá? Pois é, cara. O Flávio Bolsonaro é nosso camisa 10, o Carlos Bolsonaro tá brigando com a 9, aqui com o Dudu. Cara, chá de realidade na campanha do Carlos. Vamos ver o cenário 2. Isso aqui, aí, não, o Carlos passou na frente aqui. Intenção de voto para senador com 1 voto. Então, o primeiro voto, isso aqui é só o primeiro voto. Se as pessoas tivessem apenas 1 voto para senador, o Carlos teria 19%, a Carol Detone 33%. Então a gente mostra que o Carlos Bolsonaro, ele não é o primeiro voto já de uma galera. A Carol Detone tem muito mais primeiro voto do que o Carlos. O catarinense já prefere ela do que o próprio Carlos. E quase prefere o Amin, tá? O Amin tá na cola. E essa galera que não escolhe o Carlos e escolhe a Detone como primeiro voto, aí no segundo voto, tá indo pro Amin, saca só. Carol Detone vai pra 27 e o Amin vai pra 22,4. E o Carlos fica pra lá. Isso aqui é o segundo voto. A primeira que a gente viu é o consolidado dos dois. Então, assim, ele ainda tem chance, ele pode fazer um palanque junto com a Detone, ficar tentando puxar o voto dela, mas pode não funcionar. Porque o Esperidião Amin também é um político antigaço de Santa Catarina, que tem diversas alianças com prefeitos locais e candidatos, deputados e o caramba 4. Então ele é um candidato forte, tá? Não dá pra desprezar o Amin. Mas a Carol teria que ir para outro partido, não? Acredito que não. Porque o PL vinha de chapa pura. Carol Detone e Carlos. Eu acho que isso ficou acertado. E aí o Amin vinha pelo PP, sem apoio do Jorginho. Ou talvez com apoio do Jorginho e foda-se, né? O que mais rola é infidelidade partidária. Tá, fora essa resenha do Senado, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ah, claro, a parte mais legal, inclusive, da pesquisa, né? Renan Santos está beirando 7% em Santa Catarina, meus amigos. O bloqueio bolsonarista está começando a romper. E assim, se ele chega em 10%, o que não é loucura de se imaginar, a gente já tem um Flávio Bolsonaro fazendo a minoria dos votos, menos 50%. Isso aqui, cara, é igual ganhar do Lula no Nordeste. É a vitória no coração. Vitória no coração do bolsonarismo. O que não faz o menor sentido, porque eles são todos cariocas. Eles estão cagando pra Santa Catarina. O que Santa Catarina tem que prezar é por uma agenda direitista de Brasil. Que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro não se propõe a fazer. Ele é um candidato do Centrão que tá cedendo pra agenda feminista. Então, não há por que existir essa idolatria ao Bolsonaro em Santa Catarina. O único motivo, a única razão, é porque eles odeiam tanto o Lula que eles aderem pragmaticamente a qualquer outra pessoa. Então, eles estão saindo desse processo de idolatria e entrando agora num processo Leonardo de somos J. direita. mandou R$5. BH. Pesquisas. Flávio ganha do Lula no segundo turno. NI vale focar em conscientizar petistas a votar no Renan no primeiro. P. Evitar vitória de Flávio? Que petista, cara? Mano, não tem... Petista não tem salvação, cara. Sei lá, talvez um petista desengajado, nordestino, que perceba que o Brasil vai ir melhor com o Renan, ele possa até virar, mas assim, muito difícil disputar voto da esquerda. Nossos votos a gente distribui com o Flávio. Caralho, um gado do Lula. Lula 13, melhor da história. Família Bolsonaro, narcomilicianos. Irmão, vá merda. Ninguém é bolsonarista aqui, cara. Mas obrigado pela audiência. Deixa um like aí. Assim, deixa eu pegar o superchat melhor. Não vale focar em conscientizar petistas a votar no
no Renan no primeiro turno. Ah, entendi, Leonardo, a tua estratégia. Desculpa, eu fui jeca. Leonardo, você tem um QI mais alto que o meu. Você tá dizendo que, assim, você fazer com que petistas votem no Renan, isso não vai acontecer. Peraí, deixa eu sempre evitar cortes maliciosos, né? Assim, pode ser que essa galera queira tirar o Flávio do segundo turno. Queira tirar um Bolsonaro do segundo turno. E aí a gente consegue convencer essas pessoas nessa estratégia que você citou. Assim, ó, tu vai deixar o Flávio pro segundo turno? Aí o cara vai ficar tipo, puta merda, eu vou ter que votar no Renan Santos. E aí a gente consegue, cara, meu Deus, isso é um psyop gigantesco. Que será aplicado na hora certa. Isso será aplicado. Quando eles estiverem ali mais próximos, nossa, psyop, o petista, ó, ô petista, voto útil, petista. Faz o voto útil aí, petista. Caralho, isso seria muito engraçado. E aí, beleza, o próprio Caiado com 4.8 e o Zema com 4. E aí, Zema? Ô, Zemão, valeu a pena ser bolsonarista? Nem no bolsonaristão você tá pontuando mais que o Renan Santos. Pô, ofendi Santa Catarina, me perdoe. Mas assim, eu amo Santa Catarina, tá? Pra mim é o melhor estado do Brasil, sendo que eu sou do Paraná. Mas enfim, que merda, hein, Zema? Que situação complicada. Vamos ver se dá pra arrancar mais alguma coisinha dessa, senão vamos pra Ceará. Ô, Ceará! Lembra daquela musiquinha lá, do Ciro Gomes? Como que era aquela música? Nossa, alguém me ajuda a lembrar aquela musiquinha do Ciro Gomes que eu ficava cantando na live. Vocês me xingavam pra caramba. Nossa, cara. Que meio que foda-se. Rejeição, não. Imagem de líderes políticos. Não tem ninguém de interessante aqui. Cara, olha isso. Na real, tem uma coisa interessante aqui. Perceba como o Esperidião Amin tem uma imagem positiva tanto quanto Jair Bolsonaro. A Carol Detone é maior que o próprio Bolsonaro já. Nossa, ela vai acabar governadora de Santa Catarina um dia. Olha a imagem do Carlos. 35%. O Carlos tá quase igual o Lula. Se o Carlos se queimar mais, ele vai ficar pior que o Lula em Santa Catarina, que é brutal. Meu Deus, cara. Realmente aquela treta pegou, né? Eu não imaginei que tinha pego tanto. Beleza. Jorginho, João Rodrigues, foda-se. Então é isso. Acabou Santa Catarina. Vamos pra Ceará. Vamos falar de Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Bora falar de Ceará. A gente tem candidato de Ceará? Não tem, né? Por enquanto, pelo menos não. Mas vamos ver como tá a situação do Renan, né? Essa aqui eu não faço ideia, tá? Cara, quanto que o Renan tá Ceará já é nordestão da massa, né? Inclusive, estado maravilhoso, Ceará. Estado maravilhoso. Inclusive, o Ceará, sabe o pacto federativo que a gente tanto fala, que os estados do Nordeste sugam muitos recursos dos outros estados. Enfim, todo esse papo. No Ceará não é isso não, tá? Ceará paga as próprias contas. Não sobra muito, não sobra nada, mas paga as próprias contas. Então, é um grande estado. Todos os estados do Nordeste são grandes estados, tá? O problema são as oligarquias políticas que colocaram cabresto nas pessoas. Mas vamos lá. Ciro Gomes, 46,2% contra o candidato do PT, com 42,6%. Olha que interessante. Mesmo com o candidato do PT, o Ciro consegue vencer no Ceará. Gigantesco. Gigantesco. Provavelmente ele vai ter apoio do PL, né? Ciro pelo PSDB. Isso aqui é engraçado. Chora, trabalhistas. Privataria tucana. Agora é quem abriga o seu candidato majoritário. Esse Ciro Gomes não fez o trampo de criar um partido, né? Teve que ceder ao tucanato. Daí agora tirando o Ciro Gomes. Aí o Eumano vai pra 46% e o Eduardo Girão do Novo 22,3%. Cara, o Ciro Gomes ele está drenando todos os votos da direita. Isso é muito engraçado, cara. Quem diria que em 2026 Ciro Gomes estaria drenando os votos da direita e até os bolsonaristas também pra vencer o PT. Plot twists que a vida dá, né? Bela audiência de hoje, tô vendo aqui. Quase 100 pessoas na Kik, 770 no YouTube. Caramba, quase que a gente bate 1000, hein? Coisa boa. Vamos lá. Aí, o PT tem esse trunfo, né? Camilo Santana do PT, 48,8%. Ciro Gomes fica com 44%. Então ele tem que penar caso o Camilo Santana, que já foi governador do Ceará e é uma figura ali muito popular, né, do PT na região. Só que aparentemente ele não quer sair. Então acho que não vai ter esse rolê aqui. O Lula deve estar tentando convencer ele, mas eu vi que ele não quer. Camilo Santana vai sair para o governo do Ceará? Vamos de Aquavoz, diretamente do Vale do Silício. O Lula disse que ele não seria candidato. Tem especulações sobre uma possível candidatura. Bom, se ele sair, o Ciro Gomes aí vai penar. Vai penar. Ó, um dia atrás, Lula volta atrás e garante que Camilo Santana vai ser candidato no Ceará. Não sei a quê. E vai querer ir pro Senado? Ex-ministro da Educação. Não, ele não pode. Ele não pode ser senador porque ele já foi eleito senador. Ele é senador, né? De segundo mandato. Então ele vai ter que ir pro governo do estado. Talvez ele vá pro governo. Bom, seria bom que ele não fosse, tá? Pra gente tirar o Ceará das tetas
do PT. Tudo bem que ia acabar com o Ciro Gomes, né? Mas assim, entre Ciro Gomes e Camilo Santana, eu prefiro o Ciro Gomes. Apesar que ele vai ficar loteando daqueles trabalhistas vagabundo no governo dele, né? Fazer o quê? É tancável, tá? Eu vou tancar os trabalhistas farmando em cima de um governo Ciro Gomes pra não ter o PT lá. Eu faço esse acordo. Pelo bem do estado do Ceará. Vamos ver quanto que ele tá pontuando no Ceará. Senado, cara, honestamente, foda-se. Senado. Cid Gomes tá liderando. E o Roberto Cláudio do União Brasil. É o Zé Centrão e o irmão do Ciro Gomes. Tá, foda-se primeiro. Aqui, ó. Presidente, temos aqui o Lula com 58,5%, Flávio Bolsonaro com 32,1%, Aldo Rebelo com 1,8% e Renan Santos com 1,8%. Então, no estado mais trabalhista do Brasil, o que o Aldo Rebelo consegue é empatar com o Renan Santos. Interessante. Tá bom, né? Para um estado do Nordeste, tá na frente do Caiado também. Zema nem se fala, né? Comendo poeira, como sempre. E, nossa, é muito legal ver o Renan na frente dos governadores, tá? Isso ainda não enjoou. Legal, tá? Eu não esperava muito, não. E eu espero que pelo menos o Ciro Gomes faça o papel de derreter o Lula e a própria esquerda dentro do Ceará, tá? Se ele quiser deixar um legado positivo, que ele destrua a imagem do petismo nesse estado. Vamos ver o que mais que tem. Avaliação do governo. Avaliação do Lula, 56,38. Só que a avaliação do PT no governo do estado tá embaixo d'água. 48% só. E lembrando que o André Fernandes, do PL, quase levou a prefeitura de Fortaleza, tá? Da capital. Então, vamos considerar aqui como o campo da direita, né? O campo da direita já está tendo oportunidade de brincar lá no Ceará. Será o nosso primeiro flanco de reconquista do Nordeste. Beleza. Aí acho que não tem mais nada que interesse aqui de Ceará. Nossa, Flávio Bolsonaro extremamente rejeitado. Ó, você pode ver que a imagem dos líderes políticos, a do Camilo Santana do PT e do Ciro Gomes, é bem parecida. Vai ser uma briga boa, tá? Se eles entrarem nesse confronto aí. Rapaziada, você que entrou na live agora, verifica se você tá inscrito nesse canal novo que eu abri aqui pra sair do Shadowban do meu outro canal. E tá funcionando, tá? Tá dando certo, então se inscreve aí pra dar uma força. Eu faço live todos os dias às 17 horas, beleza? E aí temos também, por último, o último estado que saiu na pesquisa Atlas de hoje é o Amapá. Bora ver então, né? Nossa querida Guiana. Estado com um potencial petrolífero gigantesco que faz fronteira com a Venezuela, né? Então talvez ele tenda a rejeitar a esquerda. Governo, 65,7% do Furlan, 31 do Clécio Luiz, do União Brasil e PSD. Não tem PT. Tem muito centrão, né? Mas não tem PT, não tem PL também. Ok. Eleições para o Senado. Raíssa Furlan, do Podemos, Lucas Barreto, do PSD. O Randolfo Rodrigues lá em terceiro, bem abaixo, com 16. Amapá é um lugar interessante pra gente atuar, tá? Parece que o campo tá muito aberto. Legal, cara. Bom, vamos ver pra presidente. Flávio Bolsonaro, 44,8%. Lula, 37,5%. Demonstra ser um estado que rejeita o PT, como eu identifiquei, como eu suspeitava, né? Por ser fronteiriço com a Venezuela. E Renan Santos, 4,4%, novamente na frente de todos os governadores. Olha, falar pra vocês, tá legal, hein? Tá legal. Quem imaginou que o presida tinha 4,4% no Amapá? Tem alguém do Amapá aqui? Tem alguém do Amapá que se pronuncie. Se você está nesses 4,4% nessa live, se pronuncie. A chance é muito pequena. O Amapá é muito pouco povoado. Sou do Pará. Sul do Pará vota bastante na direita, pelo que eu me lembro. Por isso que a missão tem que agir lá. Tem mesmo. Não teve meu Acarajequistão, queria ver o Renan na Bahia. É que só saiu pesquisa desses estados aqui. Não saiu, por exemplo, do meu estado também, que é o Paraná. Grande Paraná. Amapá não existe, é uma lenda urbana. Claro que existe. Olá, olá. Temos amapaenses no chat. Muito da hora.